Eu não esperava nada demais. Só aceitei o convite do meu ex-sogro para visitar a casa de campo da família. Fazia anos que eu não pisava lá. E confesso que fui mais por educação do que por vontade. Mas o que eu não sabia é que aquele reencontro ia me virar do avesso. O neto dele, Bruno, estava lá, 23 anos, bonito, provocante, com aquele jeito de quem sabe exatamente o que quer e o que ele queria. Era me explorar. Eu, com 40 anos, mãe de dois, achando que já tinha vivido tudo. Mas naquele fim de semana, eu perdi o juízo. Convido você a ficar até o final do vídeo, pois você não vai acreditar no que aconteceu. Oi, eu sou Carla, tenho 40 anos e às vezes a vida me leva para lugares que eu achava que já tinha deixado para trás. Eu não ia aceitar o convite. Sinceramente, visitar a família do meu ex depois de tantos anos? Mas o ex-sogro insistiu. Disse que queria me ver, que sentia saudade, e eu fui. A casa de campo estava igual. O cheiro, os móveis, até o café que ele sempre fazia. Tudo me trouxe lembranças. Mas o que eu não esperava era encontrar o neto dele, Bruno. 23 anos, alto, moreno, com aquele olhar que não pede licença. Você é a Carla, né? A ex do meu tio. Sou. E você é Bruno, neto do seu ex-sogro, mas pode me chamar só de Bruno. O jeito como ele falou, como me olhou, me desmontou. Eu com 40 anos, achando que já tinha vivido tudo, mas naquele reencontro, eu comecei a perder o juízo. Eu tentei manter a compostura, juro, mas o jeito como o Bruno me olhava não era normal. Não era aquele olhar educado de quem conhece uma visita. Era um olhar que atravessava, que despia, que provocava. E o pior, ele sabia. Sabia o efeito que causava e parecia se divertir com isso. Eu, com 40 anos, me sentindo como uma adolescente, tentando disfarçar o rubor no rosto. Durante o almoço, ele se sentou bem na minha frente e cada vez que nossos olhos se encontravam, ele sorria de canto, como se estivesse lendo meus pensamentos. Eu desviava, claro, mas era inútil. A tensão entre nós era quase palpável. E o mais estranho era que ninguém parecia notar, só eu. E ele, como se estivéssemos presos num jogo silencioso, onde cada gesto dizia mais que 1000 palavras. Depois do almoço, fui até o jardim. Precisava de ar, de distância. Mas ele veio atrás, se encostou na varanda, cruzou os braços e ficou me olhando em silêncio. Eu fingi que não percebi, mas meu corpo inteiro estava em alerta. Ele se aproximou devagar, como quem não quer nada, e disse: Você não parece ter 40. Eu ri, meio sem graça, e respondi: E você não parece ter só 23. Ele sorriu. Então estamos quites. Aquela conversa podia ter acabado ali, mas não acabou. Ele ficou. Perto demais, e eu não recuei. Não sei se foi o vinho, o calor da tarde ou o fato de estar me sentindo viva de novo. Mas eu deixei. Deixei ele me olhar daquele jeito. Deixei ele se aproximar. Deixei o silêncio virar tensão. E quando ele encostou a mão no meu braço, eu não afastei. Pelo contrário, meu corpo respondeu antes da minha mente. Bruno me olhou nos olhos e disse: Você não faz ideia do quanto eu te imaginei desde que soube que viria. Aquilo me desmontou. Eu não sabia se fugia ou se ficava, mas não consegui sair dali. Era como se algo me puxasse para ele. Como se aquele desejo contido há anos estivesse, finalmente, encontrando uma brecha. E eu, que sempre fui tão racional, me vi ali, perdendo o juízo. A voz dele era baixa, firme, quase um sussurro. Se você me disser para parar, eu paro.
Mas eu não disse nada. Só fiquei ali, olhando para ele, sentindo o coração bater no pescoço. Era errado? Talvez. Mas naquele momento, tudo o que eu queria era sentir, me sentir desejada, me sentir viva, me sentir mulher. E ele sabia exatamente como fazer isso acontecer. Antes que qualquer coisa passasse do limite, ouvi passos vindo da cozinha, me afastei rápido, tentando recompor o rosto. Bruno apenas sorriu, como se dissesse: Isso ainda não acabou. E eu sabia que aquele fim de semana ainda ia me virar do avesso, porque o que começou com uma visita inocente estava prestes a se transformar em algo que eu não conseguiria controlar. E se esse reencontro também te fez lembrar de desejos que estavam guardados, deixa seu like e se inscreve no canal. Confissões e desejos aqui, cada história é uma visita que pode virar tentação. Agora sim, voltando, eu acordei cedo no domingo, mas não foi o sol que me despertou. Foi o corpo. A lembrança da noite anterior, dos olhares, dos toques que quase aconteceram. Bruno estava na varanda, sem camisa, tomando café como se nada tivesse acontecido. Mas quando me viu, sorriu. Aquele sorriso que não pede permissão, que convida, que provoca. E eu já não tinha mais resistência. Fui até ele como quem vai buscar açúcar, mas o que eu queria era outro tipo de doçura. Ele me olhou firme, como se soubesse, como se tivesse esperado, e quando me aproximei, ele não hesitou. Encostou a mão na minha cintura e disse: Você demorou. Eu sorri. Tive que pensar. Ele se inclinou no meu ouvido. Pensar demais atrasa o prazer. E ali, eu soube que não tinha mais volta. Entramos na sala, onde a luz da manhã desenhava sombras no chão. Ele me encostou na parede com firmeza, mas sem pressa. Como quem sabe que o tempo é aliado. Suas mãos exploravam meu corpo como se cada curva fosse descoberta. E eu deixei. Deixei ele me guiar, me posicionar, me virar, como se meu corpo fosse dele, e naquele momento, era. A diferença de idade sumiu. O que existia era calor, era pele, era desejo. Ele me segurou como quem mergulha sem medo. E eu fui. Fui inteira, sem freio, sem pudor. Sentia cada toque como se fosse o primeiro, cada movimento como se fosse único. E quando ele me puxou para mais perto, eu só consegui fechar os olhos e deixar acontecer. Porque ali, eu não era mãe, não era ex, eu era mulher. O tempo parou. O mundo lá fora desapareceu. Só existia o som da respiração, o ritmo dos corpos, o calor que crescia. Bruno me olhava como quem admira, como quem deseja, como quem respeita e domina ao mesmo tempo. E eu me entreguei, sem medo, sem culpa, porque aquele momento era meu, era nosso, era tudo que eu não sabia que ainda podia sentir. Depois, deitada no sofá com ele ao meu lado, senti uma paz estranha, como se algo tivesse sido curado, como se aquele ato tivesse me devolvido algo que eu nem sabia que tinha perdido. Bruno passou a mão no meu cabelo e disse: Você é mais do que eu imaginei. Eu sorri. Você também. E naquele silêncio, eu soube que aquela visita nunca mais seria esquecida.